né? Eu já vou aplicando assim, dando batidinhas com o pincel linguinha de gato mesmo, tá? Vai espalhando no rosto todo, até você conseguir deixar bem uniforme. E depois que eu apliquei no rosto todo, eu vou começar a aplicar o pancake para poder. Aí eu vou aplicando o pancake para poder selar um pouco o clown, porque senão ele vai começar a escorrer no rosto. Aí eu vou aplicando com pincelzinho de pó mesmo, tá? No rosto todo para ficar bem seladinho. E depois eu venho fazendo a correção da sobrancelha, que eu resolvi usar uma sombra vermelha para fazer a correção, para ficar um pouco mais dramática. E depois eu já vim fazendo a correção na parte superior com um pouquinho de sombra meio acinzentada, para ficar bem marcadinho na parte superior. E eu vim com o corretivo bem clarinho da paleta da Ruby Rose e vim fazendo o contorno da sobrancelha mesmo, normal, como a gente já tem costume de fazer. E eu peguei uma paletinha que eu já tenho aqui, que é a da Fenza, e comecei a esfumar com um pincel bem gordinho o meu côncavo com a cor vermelha. É um vermelho meio puxado pro vinho, então o fundo ia ficar bem bacana com ela. Aí eu fui esfumando, esfumando, até ficar bem uniforme. E depois eu peguei uma outra paletinha que eu já tenho, que é a Navio Pirata, com um pincelzinho menor, eu comecei a esfumar abaixo dessa primeira vermelha que a gente tinha colocado antes. E também já fui esfumando a parte inferior dos cílios com a mesma sombra que eu usei acima, com um pincelzinho bem fininho mesmo, para dar bastante precisão. E já fui meio que borrando as bordinhas para ficar mais manchadinho, que é bem marcadinho mesmo ali abaixo dos cílios. Aí depois eu peguei o pincelzinho mais gordinho e fui meio que já sujando a parte inferior, como se fosse a lágrima mesmo que tem no rosto dele. Aí, gente, eu peguei o lápis preto da Avon, que ele é muito preto mesmo, e já fui marcando a parte superior e inferior e por dentro da marca d'água para ficar bem dramático. Depois vim esfumando com um pincel lápis, né, bem chanfradinho, para poder deixar bem esfumado mesmo, sem marcação alguma. E depois disso eu vim com uma sombra marrom da paleta da Jasmine, que é um marrom bem fechado, para poder esfumar, para ficar mais marcado ainda. Depois que eu esfumei com
o marronzinho na parte superior. Aí eu fui pra parte com o vermelhinho, ainda na parte superior, acima daquele marrom que a gente tinha colocado, o vermelhinho da paleta da Jasmine, o vermelho da paleta da Dylos. Aí depois eu vim com o próprio preto mesmo, já pra marcar mais onde a gente tinha colocado o lápis, pra ficar bem pretinho mesmo. E agora a gente vai para a parte da lágrima. Eu peguei um pincelzinho bem chanfradinho para poder fazer o sinal da lágrima até o canto dos lábios. Aí eu vim marcando com o clau vermelho. E depois eu peguei um pincelzinho fininho e vim já meio que esfumando com a sombra vermelha, mas aqui o segredo é fazer com bastante calma, entendeu? Você vai aos pouquinhos adicionando a sombra para não manchar muito. E quase na finalização mesmo, aí eu paro de esfumar com aquele outro pincel e volto com o chanfradinho. E pronto, tá aí nossa lágrima. E aí eu venho com um pouquinho de preto no centro da lágrima pra ficar bem marcadinho mesmo, como se fosse um borrão. Aí, gente, eu colei os cílios postiços, né? Porque não dá pra ficar sem cílios. Já dá toda a diferença. Aí eu dei uma pausa e a gente fez o próximo olho, agora a gente vai fazer o resto da caracterização. Peguei o mesmo vermelho que eu usei na pálpebra e fui fazendo o nariz, deixando manchadinho, marcadinho mesmo, como se fosse assim, bem borrado, mas ao mesmo tempo um pouquinho esfumado. E aí fui esfumando, alternando os vermelhos. Depois eu vim com um pouco de preto, pra ficar bem marcado mesmo, mas de todo jeito bem esfumado. Fui pros lábios. Depois eu já esfumei as laterais dos lábios. Bom, aqui já não é tão necessário. Se você quiser passar só o batom, pode passar. Aí eu fiz isso.
Vim contornando meus lábios com o batom vermelho, puxando uma boca bem a mais do contorno normal dos meus lábios. Passei o vermelho da Ricoche, vermelho intenso. Depois, no centro dos lábios, eu passei o Davunte 06. E bem no centrinho, eu passei o Cisne Negro. E vim esfumando com o pincelzinho, para não ficar marcado. Depois disso, eu fui pro contorno, gente. Eu usei como se fosse um acinzentado, o mesmo que eu usei na sobrancelha. Aí eu vim esfumando para dar um pouquinho mais de profundidade no rosto, para ficar bem dramático mesmo. Fiz isso dos dois lados. E peguei o pigmento 107 da Bitarra e coloquei somente nos pontos centrais, no canto lacrimal, abaixo da sobrancelha, no centrinho do nariz para dar aquele iluminadinho, no centro dos lábios. E como se fosse um iluminador mesmo, entendeu? Nas laterais, assim, só que eu exagerei bastante mesmo, senão não ia nem aparecer com tanto branco. E agora vamos pro resto da caracterização, que eu vou colocar uma peruca. Eu prendi meu cabelo de qualquer jeito mesmo, com os grampos. E eu vim com uma peruca meio ruiva, né? Que eu queria que ficasse assim, quase parecido, mas um pouco feminino. E coloquei, arrumei ela um pouquinho e vim depois com uma blusa de frio mesmo, amarela, só pra usar a touquinha pra ficar assim mais caracterizado, porque a peruca fica muito artificial, então eu queria pra deixar assim mais bacaninha mesmo. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o resultado final da make, ficou bem assustador. Confesso que até eu mesmo me assustei, porque eu não gosto muito de palhaço. Mas se vocês gostaram, não deixe de curtir, de compartilhar. Compartilha muito, que isso me ajuda demais.